E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o dia ontem foi até meio calmo, mas como vocês sabem, a sexta-feira ela nunca decepciona, sempre traz alguma emoção e temos notícias positivas no âmbito eleitoral, em especial do Nordeste e muitas outras coisas. Porém, entretanto, todavia, quero começar o vídeo hoje comentando sobre o assunto mais polêmico, envolve aí o pacote anti-supremo, que foi caminhando aí no Congresso e saíram algumas notícias nos últimos dias, algumas movimentações, tanto do próprio judiciário, quanto de parlamentares, do Arthur Lira, membros do governo Lula, e eu quero comentar sobre isso. Quero também mostrar algumas notas que saíram na imprensa, que meio que estão criticando, né, a atuação do Poder Judiciário no Brasil. Ainda tem mais umas duas besteirinhas, uma que envolve Lula, mas bem rápido, e a outra que é sobre o Twitter. Aí sim entraremos nas eleições. Vamos olhar como é que estão algumas disputas ao redor do Brasil, e a coisa tá bacana pro PL em algumas cidades, inclusive chance de vitória de vencer o PT na maior capital do Nordeste, Fortaleza. A gente vai falar sobre isso. E Fortaleza tem algumas coisas interessantes a mais. André Fernandes aí conseguiu alguns apoios, no mínimo, inusitados. A não falar o contrário. Vocês vão ver de quem é. Eu achei muito interessante. Também tem algumas confusões rolando na esquerda, umas brigas aí, o Requião tá revoltado com o PT, com Lula. E no final tem algumas coisas, que não sei se vai ter tempo de comentar, então não quero avisar, que envolve aí alguns comentários em torno aí de 2026, quem será o presidente, mas não vou adiantar muita coisa. E vejam só, de maneira bem rápida aqui, só para passar, né, todo mundo deve ter visto, mas o avião do Lula teve um problema. Em vez de consertar o avião, porque ainda dá para usar bastante, não, o Lula quer um novo, como se isso fosse resolver o problema. Mas tá ali, após pane, Lula confirma que vai comprar um novo avião. A ignorância não pode prevalecer. Bom, eu acho que a ignorância é não consertar. É achar que, porque deu uma pane, não serve mais, eu vou jogar fora. Não é assim que a coisa acontece, né? A ignorância está em não entender como funciona a manutenção. A gente não governa o Brasil com ministros ficando coçando lá em Brasília. Tá bom, todo mundo teve tempo de repensar a vida. Oh, meu Deus do céu. Deus está vendo. Mas vamos lá. Gente, como de costume no Brasil, toda vez que acontece uma coisa envolvendo o Poder Judiciário, os membros da mais alta corte do país costumam comentar, o que inclusive gera mais críticas, porque algumas pessoas dizem que vários comentários deveriam ficar, né, restritos aos autos. Mas não é isso que acontece no Brasil. E aí o ministro Luiz Roberto Barroso, ele reagiu ao chamado pacote anti-supremo. Ele diz que não se mexe em instituições que estão funcionando. Diz Barroso, um dia após a CCJ aprovar a limitação de decisões monocráticas. O presidente do Supremo afirmou nesta quinta que a corte está sujeita a críticas, mas rechaçou mudanças por interesses políticos. Nos bastidores do Supremo, o pacote que limita poderes aprovado pela CCJ é visto como inconstitucional. Interesse político. O que é que na vida não é interesse político? Ou seria o que é interesse técnico? Qual é o interesse que tem outro, né? E eu acho que é sempre muito subjetivo essas discussões, mas eu não sou jurista, né? Então eu prefiro ficar com a opinião do ministro. Só estou levantando alguns questionamentos que surgem nas redes sociais. O decano da corte, o ministro Gilmar Mendes, também comenta. Ele diz que este tribunal não fez nada mais, nada menos do que o seu dever de defender a democracia. Isso todos nós concordamos, ministro. Realmente, o que seria a democracia brasileira sem o Supremo? E eu até pensei em colocar um vídeo antidemocrático aqui, mas eu não vou prejudicar a turma da esquerda. Estava assistindo ontem o Brasil 247, a participação semanal do Rui Costa Pimenta, não foi com a Tuxi. E curioso, porque em determinado momento eles começam a fazer críticas, uma autocrítica na esquerda, o que está acontecendo, né? As derrotas sequenciais, principalmente no âmbito eleitoral para a direita. E aí ambos, né, tanto a jornalista quanto o Rui Costa Pimenta, fala que a esquerda está num caminho muito ruim, apoiando as iniciativas do Poder Judiciário, porque parece que a esquerda se esqueceu do que era o Poder Judiciário. E aí o grande ponto da análise deles é que, segundo eles, olha o que aconteceu em 2018. Eles não permitiram que o Lula fosse candidato. Eles reclamam do Poder Judiciário. Aí eles reclamam de outras decisões que aconteceram ao longo do curso. Eles também reclamam
sei lá, de decisões, julgamentos, até do período do impeachment da Dilma. E outras coisas que a esquerda reclamava. E ambos os jornalistas falavam muito nos admira, né? Em resumo, o que eles estão falando. Poxa, a gente estava ali, a gente viu o que o Poder Judiciário fez contra a esquerda e a gente agora vai fechar nossos olhos, vai passar a apoiar o Poder Judiciário só porque é contra a extrema-direita. E se lá na frente isso se virar de novo contra nós? E eu fiquei olhando, né? Eu falei, não, que curioso, né? A turma da esquerda começando a ficar preocupada e que a coisa pode se virar contra eles no futuro. Enfim, diante das movimentações, foi aprovado na CCJ, os ministros já ligaram alerta. Segundo Bela Megali do Globo, eles monitoram deputados que votaram a favor de pacote anti-Supremo. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão acompanhando com lupa as movimentações de deputados federais em torno do chamado pacote anti-Supremo. Os parlamentares que têm sido o foco especial das atenções são aqueles com processos em andamento na própria corte. Magistrados classificaram como amalucados os deputados que têm defendido enfaticamente a restrição dos poderes do Supremo enquanto são alvos do próprio tribunal. Não entendi qual o problema disso. Não entendi, mas sinto que a Bela Megali está tentando nos passar alguma mensagem. Não estou entendendo, mas sinto que ela quer passar alguma mensagem, né, para os deputados que têm processos no Supremo. Não sei o que é, porque eu sei que a gente vive numa democracia e nada de errado acontece. Tinha que ser do governo Lula, né? E enquanto parte da esquerda está falando dessa união, né, de como a esquerda hoje vem apoiando o Poder Judiciário e negando o que eles mesmos defendiam anos atrás, o governo Lula, que também vem sendo alvo de críticas dentro da esquerda, segue mostrando que ele merece realmente ser criticado. O Paulo Teixeira, que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, ele pediu pressão da sociedade contra ações anti-Supremo no Congresso. Segundo Paulo Teixeira, a sociedade brasileira, o Congresso Supremo, tem conseguido impedir a escalada golpista. É o mesmo argumento de sempre. Essa tentativa que agora está no parlamento tem que ser impedida igualmente. Ela tem que ser impedida pela sociedade brasileira, pelo Poder Judiciário. A mesma Folha de São Paulo que noticiou isso, para minha surpresa, é a mesma Folha que deu voz a este leitor. Não podemos continuar reféns dos caprichos de semideuses, diz leitor sobre decisões do Supremo. Eu falei, nossa, o que aconteceu com o leitor da Folha de São Paulo? Aí, a turma tá monitorando, né, para saber para que lado vai. E temos aí um pacificador nacional, Lira. Ele garantiu ao decano, o ministro Gilmar Mendes, que as medidas não avançarão na Câmara. Pelo menos não enquanto ele for o presidente da Câmara, ou seja, até janeiro de 2025. O avanço na Câmara dos Deputados das medidas para restringir a atuação de ministro do Supremo levou o ministro Gilmar Mendes a falar com o Arthur Lira. Havia inquietação entre ministros do Supremo para entender se as iniciativas anti-supremos aprovadas na CCJ têm chance de ganhar tração e ser aprovadas no plenário da Casa. Para esclarecer esse cenário, Lira e Gilmar se falaram nesta quinta. O presidente da Casa tranquilizou o decano no Supremo e, segundo o relato de pessoas próximas, disse que as medidas aprovadas na CCJ não serão pautadas até fevereiro do ano que vem, quando deixará o comando da Casa. O gesto foi visto como suficiente para amainar a contrariedade dos ministros da Corte com a investida da Câmara. Segundo o integrante do Supremo, Lira tem histórico de ser fiel às suas palavras e deve honrar o que garantiu ao ministro Gilmar. Ainda assim, membros da Corte não esperam que o pacote anti-Supremo seja enterrado tão facilmente. A avaliação de alguns ministros é que no ano que vem pode haver uma nova tentativa de parlamentares bolsonaristas de retomar o assunto na Câmara e no Senado. Candidatos ao comando das duas casas têm prometido a integrante do PL que, em troca do apoio, estão dispostos a pautar os temas em plenário. Para não correr risco de levar para o plenário e salvar a democracia brasileira, o deputado aciona o Supremo contra as propostas. Quem acionou? Paulinho da Força. Paulinho da Força pediu para o Supremo que determine o arquivamento
de duas propostas, né, as duas PECs, e que limitam poderes dos ministros da corte. E ele pediu que isso aqui seja feito com urgência, ou seja, de forma liminar. A gente vai observar os próximos dias para ver se realmente isso vai acontecer ou não. Segundo o Pavilhão da Força, né, os textos em tramitação ultrapassam o simples diversionismo para entreter a turba autoritária. Os autoritários são aqueles que estão tentando legislar e vencer no voto democrático. Esses são os autoritários. Democrata é o Paulinho da Força. Quem comenta sobre isso num texto que tem toda aquela carga do consórcio de sempre reclamar, o bolsonarismo, sabe? Sempre puxa o argumento do bolsonarismo. Beleza, mas foi o Carlos Andreasa. A iniciativa parlamentar de limitar o poder monocrático do Supremo é legítima, segundo o Andreasa. Aí a tese dele é a seguinte: propor e votar projetos é função do Congresso, de onde o incômodo, minha culpa, com a classificação generalizante, pacote anti-supremo, de proposições legislativas para limitar o poder do Supremo. Nem tudo no conjunto é desprezível. Aí ele faz aquele apóstrozinho básico, ainda que desprezível seja a instrumentalização do debate sério por agentes bolsonaristas para forçando choques entre poderes minar a república. Assim, ninguém quer resolver nada. Bolsonarista só serve para isso, né? Para causar caos e confusão. Mas ele continua. Instrumentalizados os instrumentalizadores pelo interesse de Arthur Lira no comando de sua sucessão e no porvir no orçamento secreto. Depois desse choro inicial, aí o Andreasa vai e realmente começa a raciocinar. Ainda assim, a iniciativa parlamentar é legítima. Uma das PECs aprovadas na CCJ dispõe sobre autorização para que o parlamento possa anular decisões do Supremo. O troço não para de pé nem prosperará. Inconstitucionalissimamente, ainda assim, a iniciativa parlamentar é legítima. Ainda assim é legítima. Propor e votar projetos é função do Congresso, de onde não raro saem leis inconstitucionais. Também para isso existe o Supremo para exercer o poder, o controle e declarar inconstitucionalidades. Não cabe a ministro do Supremo reagir à atividade precípua do parlamento, senão por meio de decisão colegiada, por favor, que apontará eventual inadequação do aprovado pelo Legislativo. Não cabe a ministro do Supremo reagir ao exercício legislativo discursando, especulando sobre motivações políticas dos parlamentares. Uma coisa, julgou. Não, teve a votação. O Congresso aprovou a lei, o Congresso acha que é importante, 513 deputados, 81 senadores, eleitos pelo povo brasileiro, autorizado pelo presidente da República, ou derrubaram o veto, enfim, mas aprovado. Aí depois de pronto, alguém aciona, o Poder Judiciário aciona, né? Ele não se move sozinho, ele normalmente é provocado, esse é o rito padrão, e após provocação, nos autos, com base na Constituição, a Corte Constitucional faz uma análise e declara é inconstitucional ou não, depois de todo o rito. Outra coisa é, ao longo da discussão da matéria, a galera já está fazendo discurso, já está fazendo especulação. Isso não é um caminho muito bacana. O nosso recivilizador Barroso reagiu às favas, o comedimento ignorando a certeza de que tratará da matéria no tribunal. Juiz de Corte Constitucional e analista político da TV Justiça. Não existem unanimidades, porém não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão, por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. Não existem unanimidades, existem os monocratas do Supremo, existe Dias Toffoli, há mais de ano, copiando e colando o generalizador veredito de conluio para enterrar provas da Lava Jato e recriar a história da corrupção no Brasil petista. Mais de ano de liberdade para se operar sozinho e à vontade, o tribunal lhe chancelando, sim, uma espécie de unanimidade. E nem falarei do ministro. Não existem unanimidades, existem os monocratas do Supremo, não eleitos, cujos autoritarismos transformaram o recurso excepcional em gestão permanente de poder privativo. A PEC que trata do assunto, já aprovada no Senado, merece atenção sem preconceito. Não funciona bem, não cumpre bem a sua missão, a Corte Constitucional, cujos ministros suspendem individual e banalmente a validade de leis aprovadas pelo Congresso. E vamos dar um exemplo.
o ex-ministro do Supremo e atual ministro do Lula, Ricardo Lewandowski, e a lei das estatais? O que haverá diante do Supremo em se exigir que a medida grave dessa natureza somente possa ser tomada pelo plenário do tribunal? O que tem de mais, cara? Cara, você até pode derrubar a lei das estatais, mas faça isso, né, num colegiado. Não faça uma decisão monocrática. É só isso. Eles continuarão podendo derrubar, mas de forma colegiada. Aí a Folha de São Paulo fez uma longa matéria que, no final, o interesse da matéria não é nem tecer críticas. É apenas, acho que, fazer um registro histórico. Ó, vamos fazer um registro histórico do que está acontecendo recentemente. Alguns posicionamentos são, no mínimo, curiosos. E se você ver a data, né? Já é de hoje, 4 da manhã. Possivelmente já vai ser no jornal impresso. Não sei se a Folha vai botar na edição de hoje, edição de amanhã. Tem cara daquela reportagem de página inteira, quando você pega o tamanho da matéria. Então, assim, foi realmente feita para ter um certo destaque dentro do jornal impresso. A Folha quer que o pessoal leia. Então, parece que a Folha de São Paulo quer que essa matéria seja lida com atenção pelos seus assinantes para entender o que se passa no grande Brasil democrático do Lula. O Supremo reforça a postura de autodefesa em reação a críticas sobre condutas de ministros. Sob o comando do ministro Roberto Barroso, que assumiu a presidência há um ano, e com Gilmar Mendes como decano, né, integrante mais antigo, o Supremo reforçou a postura de defesa da Corte em polêmicas que envolvem ministros e os seus auxiliares. O tribunal passou a reagir não só contra ataques infundados e a tentativas de desobediência de ordens, marcas desse período mais crítico, mas também a publicações jornalísticas que questionaram atitudes ou comportamentos dos ministros ou ameaças do Congresso de promover reformas no tribunal. Veja que é um padrão, assim como o Andreasa, assim como todas as matérias da imprensa, eles sempre fazem questão de falar, não, olha só, começou defendendo a democracia. Aqui no meio do percurso, né, coisa deu uma desandada. Em uma série de ocasiões, o presidente, o decano e outros integrantes da corte se manifestaram por meio de discursos no plenário, entrevistas ou desagravos públicos. É uma tradição que o membro mais antigo do tribunal faça em conjunto com o presidente esse tipo de manifestação em nome dos pares. Apesar de ter um histórico de enaltecimento da imprensa e de liberdades individuais, Barroso demonstrou em algumas situações incômodo com conteúdos e questionamentos negativos a respeito de condutas dos ministros. Em outras, ele minimizou episódios que causaram crise à imagem do tribunal. No primeiro semestre desse ano, o Supremo foi questionado pela participação de ministros em eventos fechados, bancados por empresas com ações na corte, por falta de transparência em agendas, pelas despesas do tribunal e também sobre o rito dos inquéritos tocados pelo ministro. Em junho, no Roda Viva, Barroso foi questionado sobre esses temas e sobre a ida do ministro Dias Toffoli à final da Champions League com o empresário Alberto Leite. A agenda não foi divulgada, mas teve a segurança bancada pelo Supremo. Em resposta, o ministro Barroso disse que via uma certa implicância sobre o assunto. Vocês estão sendo muito implicantes. E eu concordo com ele. Poucas semanas depois, ao fazer um balanço dos trabalhos do primeiro semestre, o presidente do Supremo fez um parêntese para afirmar que o tribunal é rigoroso com gastos de passagens aéreas em resposta a publicações que tratavam do tema. É isso aí, muito rigoroso, graças a Deus. Ao menos em 2 ocasiões, Barroso e Gilmar Mendes também saíram em defesa do grande ministro sem cabelos. Uma delas foi após os ataques do Elon Musk. A segunda foi um dia depois da Folha revelar que o ministro usou o TSE de maneira informal para investigar bolsonaristas no Supremo. Eu acho que a Folha falou um pouquinho a mais. Acho que não ficou só essa questão da informalidade. Mas tudo bem. Inclusive, né? Por onde anda o Verdivaldo? A eleição meio que acabou, passou o primeiro turno. Será que Verdivaldo vai voltar agora? Antes do segundo turno? Barroso chamou o episódio de tempestade fictícia, diz que não houve irregularidade na condução dos processos do ministro e afirmou que o papel da imprensa é divulgar a mesma notícia que parece interessante ao público, mas acrescentou: as narrativas equivocadas e as narrativas inverazes, essas
nós precisamos enfrentar. Deve ser por isso que a Folha está no inquérito, né? Tem que realmente combater a Folha de São Paulo. Na ocasião, Gilmar disse a censura que tem sido dirigida ao ministro, na sua grande maioria, parte de setores que buscam enfraquecer a atuação do judiciário e, em última análise, fragilizar o próprio Estado Democrático de Direito. Tipo a Folha de São Paulo, né? Barroso voltou a defender que o ministro em entrevista posterior à Folha de São Paulo, disse que não vê irregularidades em sua conduta. Gilmar fez o mesmo a ser entrevistado pelo Canal Livre da Band. A presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Flávio Dino também saíram a público para defender o ministro. Barroso tomou posse na presidência do Supremo em 28 de setembro do ano passado. Aí, desde então, né, quando ele tomou posse, o Supremo estava em conflito com o Congresso. Por quê, né? Eu nunca tem nada. São conflitos que eu não consigo entender. Não sei por que insistem tanto em brigar. Estavam em conflito, né? Por questões que deputados e senadores entendiam como invasão de competência dos parlamentares, como o julgamento do marco temporal e o voto de Rosa Weber, logo antes de se aposentar, sobre descriminalização do meu corpo, minhas regras. Não sei por que o Congresso fica chateado com isso. Em entrevista durante a crise, Gilmar disse ser estranho que se decida a começar a reforma constitucional pelo tribunal. Ainda falou que parlamentares que criticavam a corte foram quase que compassivos com as investidas eleitoreiras do Bolsonaro em respeito à aprovação de todas as medidas, como o PEC Kamikaze. Olha que medida desgraçada de Bolsonaro. Redução do preço de combustíveis. Ah, vagabundo! Quem você acha que é, Bolsonaro, para baixar o preço dos combustíveis? O povo tem que pagar mais. E nós na defensiva o tempo todo, realmente. Ah, miserável, né? Os carros adoidados, fumacê na cidade. Ah, Bolsonaro. Na semana passada, com o avanço na Câmara de propostas que limitam poderes do ministro, Barroso teve que fazer um novo apelo durante a sessão do plenário. E a nota depois sai falando mais ou menos o que o Andreasa repercutiu, o que as matérias anteriores repercutiram, eu não quis colocar. Só achei curioso o timing da coisa. Falei, cara, não é Folha, é uma reportagem longa. Eu não olhei a versão impressa para ver onde é que o tamanho dessa reportagem. É interessante olhar isso. Olhem sempre todos os aspectos para entender, né, as motivações dos jornalistas ao publicar determinadas coisas. Um ponto aqui que, só de reflexão, não vou me alongar nisso. O caso do X realmente passou, né? Agora não volta mais nisso. E eu não acho que essa apuração está de toda errada, não. A Clarissa, né, Oliveira, lá da CNN, era ex-Veja. Segundo ela, a avaliação interna é que o Supremo saiu fortalecido na briga com o Congresso. E realmente saiu. Realmente saiu, porque o que o Congresso fez, apresentou? Nada. Não teve nada. Essa é a questão do X, não teve nada. Houveram manifestações, teve 7 de setembro e tudo mais, mas em termos de Congresso, teve o time da eleição também, então muita gente estava com foco na eleição, mas no final do dia, o que é que acabou sendo discutido? Talvez os deputados tivessem colocado em pauta e debatido aquele projeto do Amon, que não é nem de direita. Aquele menino teve a ideia que eu achei interessante, que ia valer para sempre, né? E nada impede também desse projeto voltar para a pauta. Vai que no futuro alguém resolve banir qualquer tipo de rede social. O que o Amon coloca em pauta é basicamente o seguinte, olha, o ser humano, né, o brasileiro, ele deve estar apto a se informar da forma que ele quiser, usando o subterfúgio tecnológico que ele quiser. Ele se baseia a própria Declaração de Direitos Humanos da ONU, se manda o artigo 19. Falou, cara, é o processo, né? Porque hoje a gente tá no Brasil democrático, e se lá na frente o Brasil virou uma ditadura, então, graças a Deus, né? A gente tem democracia hoje, a gente, graças a Deus, tá em boas mãos. Mas e lá na frente? Então, é bom ter, porque nunca se sabe. Vai que inventa um presidente maluco que queira proibir todas as redes sociais e ninguém possa, assim, informar do que acontece, senão pelos canais oficiais do governo, que vai ser pura propaganda. Então, talvez faltou realmente alguma proposta, mesmo que não uma proposta dura, que fosse fazer a grande diferença, mas, cara, alguma coisa assim para falar, não, bicho, o que dá aqui para colocar na mesa? Tem que tentar avançar com alguma coisa. O Congresso... O que o Congresso fez, gente? O que o Congresso brasileiro pautou nesse caso? Houve muita indignação, mas
tirando a indignação de internet, o que teve do Congresso? E isso aqui é uma notícia, eu acho que eu já falei pra vocês isso daqui no passado. Tenho quase certeza. Não sei se aqui ou no canal secundário. Eu acho que a gente pode ter uma mudança nessa relação com rede social, internet, até liberdade de expressão, não pela política, talvez até pela política, mas pela própria questão tecnológica. Isso daqui é muito interessante. Isso daqui é muito interessante e pode ser, sim, uma grande ferramenta a favor de uma liberdade muito grande. Talvez possa ser até um problema para a democracia. E é o quê? Teremos celular via satélite em breve. A SpaceX recebeu autorização da Anatel de lá, FCC, para utilizar o sistema junto à operadora T-Mobile. Imagine como é que funcionam as coisas, né? Imagine o seu celular. A gente tem as torres de retransmissão ao redor da cidade, né? Principalmente quando é 5G. Imagine você não precisar dessa torre. Imagine a sua conexão com a internet ser diretamente com o satélite. Hoje, querendo ou não, você pega o exemplo aí. Vamos pegar o próprio caso do Twitter. Por conta da Starlink, se a Starlink não quisesse cooperar, as pessoas que têm o sinal da Starlink ainda poderiam continuar a usar o Twitter. Por quê? Porque pensa a internet como uma estrada. Pensa você construir uma segunda estrada para ir para a mesma cidade. Você não precisa ir nessa estrada, você pode ir pela outra. Pensa, por exemplo, naquela estrada com pedágio, e às vezes aquela estrada de terra, alguma coisa assim, você fala, cara, dá pra ir, mas não é tão boa, tem uns buracos, mas dá pra ir. O que Elon Musk está colocando aqui em prática é você criar basicamente uma segunda internet. Então, você não passaria por vários centros de distribuições aí que, sabe, que vão circulando. E até mesmo, sabe, que a coisa, sei lá, até, a não ser que o site esteja hospedado no Brasil, seria muito difícil, mas muito difícil mesmo, você conseguir bloquear o acesso de uma pessoa a qualquer site que seja, se essa pessoa não estiver utilizando a internet regular. Ela estiver utilizando tudo via satélite. A internet que a gente tem no mundo hoje, basicamente, é uma coisa só. A Starlink é uma segunda internet. Tem que pensar nessa equivalência de analogia de estrada. Então, isso daqui vingando e lá na frente a gente tendo realmente celulares, que a conexão é direta para o satélite, a pouco pode até falar, ó, tá bloqueado o site. Tá, eu não vou bloquear. Aqui Elon Musk tem poder falar que eu não vou bloquear. Vai fazer o quê? Vai bloquear diversos celulares no Brasil? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai bloquear sinal? É bem complicado. Então, assim, as novas ferramentas tecnológicas podem levar o estado das coisas a tornar mais difícil qualquer tipo de bloqueio. Assim como a internet nos deu voz, se a gente está aqui hoje é por conta da internet, por conta do avanço tecnológico. O microfone é algo antigo, mas uma transmissão, câmera, portátil, você tem em casa, iluminação, tudo mais, pipipi, uma plataforma como o YouTube, gente, isso é graças à revolução tecnológica. Então a revolução tecnológica pode, quem sabe, livrar aí, né, as pessoas de algumas amarras governamentais. Se vai ser bom ou vai ser ruim, eu não sei. Eu sei que tá na mesa e essa é a tendência. Independente aí da torcida, da esquerda, dos autoritários, etc. Mas vamos lá. Vamos falar de eleição, que é muito mais interessante. Começando só com essa aqui bem rápida. Se lembra em 2022? Quando o Bolsonaro foi proibido de gravar vídeo no Planalto? Não pode, não, isso aqui é injusto, é abuso de poder econômico, mil uma coisa, né? Pois bem, Lula grava propaganda eleitoral para segundo turno na Granja do Torto. E o Rogério Marinho relembra, né? Bolsonaro foi proibido de fazer live durante a campanha de 2022 no Palácio. Lula grava propaganda eleitoral para diversos candidatos do PT na Granja do Torto. Deve ser a tal democracia relativa padrão PT. A gente vai mudar isso, aos pouquinhos. De baixo para cima dessa vez. Na hora que a gente botar a cereja em cima do bolo, o bolo ser nosso. Paraná Pesquisas. E a Paraná vem acertando. Aracaju, candidata do PL, 51,5 contra 36,8 o adversário do PDT. Poderemos ter mais uma capital Nordeste,
Maceió tá com JHC, né? Não é bolsonarista, mas não é petista. Já é um começo. Vai ter mais uma cidade que não vai estar na mão da esquerda. Aí você vê Guarulhos, cidade grande, né? Lucas Sanches, 48,9, quanto o Eloy Pietá, que é do Solidariedade, 40,3. O Lucas é do PL. Mais direita, assim, né? Daquele jeito. Já foi do MBL no passado. Beleza, vida que segue. Aí vamos olhar para Belo Horizonte. A gente comentou, a data foi normalmente erra. Agora vai para na pesquisa, que é um pouco mais precisa. E aqui realmente é empate. 45 pro Bruno Engler, 44,3 pro Fouad, tá? No cabelinho de sapo. Primeira pesquisa onde Bruno Engler aparece liderando no segundo turno. E essa aqui tem uma tendência similar ao Datafolha, mas a rejeição que o Bruno Engler está bem menor do que, acho, os 48% do Datafolha. Tá marcando 39,6%, enquanto o Fouad tá com 36,9%. Então, assim, a coisa tá bem empatada, mas bem empatada mesmo. Quem é que poderia nos ajudar, rapaz? É o Romeu Zema, né? Será que o Zema vai nos ajudar? Antes de falar sobre isso, outra pessoa que também pode ajudar. Fouad abre vantagem sobre Engler em Belo Horizonte entre mulheres e eleitores de baixa renda. Só que, olha o texto. Candidato do PSD é o subtítulo. Também aparece à frente entre católicos, enquanto o nome do PL tem 51% entre evangélicos. Gente, 51% entre evangélicos não é muita coisa. É metade mais um, literalmente. Nos últimos dias, eu nem vou ficar pegando no pé, mas só porque o cara falou, né? O Silas Malafaia apareceu. Eu não discordo muito dele, não, quando ele fala, cara, eu atuei. Ele realmente atuou, né? Gravou vários vídeos, tudo bem, beleza, bacana. Ele falou, eu atuei em torno dessa questão aí do combate, né? Da figura do Pablo Marçal entre os evangélicos. Então, Silas Malafaia deu a mão pro Bruno Engler. Se o que o senhor falou realmente faz sentido, irmão, entre em campo. Entre em campo aí, porque se é 51%, eu acho que o senhor deveria também comentar um pouco sobre quem é Fouad. Comente, povo de Deus, como você gosta de falar, dê uma mão para ajudar Belo Horizonte, a capital do segundo maior colégio eleitoral do país. Pelo amor de Deus, dê uma mão. E o Zema, hein? O Zema diz que está próximo de fechar apoio a Bruno Engler. Ainda tá nessa, Zema. Tá esperando o quê, Zema? Tu quer fazer um acordo? Sabe? Cadê a união da direita? Ainda tem essa, ainda tem que ver se o Bruno Engler vai te agradar. Mas menos mal tá mais perto do que longe, né? O governador de Minas, Romeu Zema, declarou nessa sexta que as conversas para apoiar o Bruno Engler estão muito avançadas e devem ser concluídas em breve. Eu acho que o Bruno nem precisa ter nada. Eu esperava do Romeu Zema, assim, acabou o primeiro turno, o Zema vir e falar, ó, eu estou com você, Bruno, pela união da direita. Porque quem tá apoiando o Fouad é PDT, né? PT, PV e PCdoB. Só faltou o PSOL. Então, acho justo o Zema entrar em campo sem pedir nada pelo bem do destino do Brasil. Por outro lado, saindo de Belo Horizonte indo para Fortaleza, quarta cidade mais populosa do Brasil, maior capital do Nordeste. Primeira para na pesquisa de lá e André Fernandes está liderando. E esse pleito aqui é contra um petista. Rapaz, gente, se André Fernandes, com glória a Deus, vencer, não só vai ser um cara jovem que vai vencer, e eu espero que Deus toque o coração dele, porque é um desafio muito grande. Não é só vencer, depois vai ser governar. Espero que tenha muito juízo, não se deixe levar. O cara, quando é mais novo, às vezes tem a cabeça mais esquentada, né? Espero que ele consiga, cara, realmente ser um bom prefeito. Eu espero que tenha ao redor dele pessoas experientes, capacitadas, pessoas que conhecem de gestão, para realmente dar uma mão e servir de exemplo, ser a vitrine aqui, ó. Isso é o que a direita tem para oferecer. E o André tá dando 5 pontos. Venceu um petista, com um candidato verdadeiramente de direita. O André é de direita, isso aí não tem o que falar.
Eu não concordo com ele 100%. É discordei também outros pontos. Mas, pô, não tem o que falar. Essa daqui vai ter um gosto... Rapaz, vai ser saborosa essa vitória. Quando você vai olhar na eleição espontânea, e normalmente o eleitor espontâneo é aquele cara que tá convicto do voto. Ele já sabe que ele vai votar. 35, 36%, cara, é o André. Esse eleitor ele não vai mudar de voto. Ele não vai mudar. Enquanto aí o petista tá com 30%. O petista lidera o cenário de rejeição. Vejam só. O petista tem 46,3% de rejeição. E André Fernandes, 37,6%. Um dado muito diferente do que vem demonstrando Datafolha. Eu acompanhei, assim, meio de longe a campanha do André Fernandes. Eu tô vendo, assim, os jingles da campanha são bem bacanas, assim, bem a cara do Nordeste. Se você é do Nordeste, você vai entender. Fala, rapaz, o bicho pegou na veia, né? Aquela música, realmente, assim, bem baixa astral, mas o povo gosta. Agora tá ficando bem feito. Vamos ver. Aí se liga. Candidato do União Brasil decide apoiar o PL em Fortaleza e novo revés para o PT. Aqui é pro Zema se inspirar, Zema. Se inspire, Zema. Presidente estadual do partido no Ceará, Capitão Wagner, disse que esse é o seu posicionamento pessoal, não da legenda. Ele disse que sempre se posicionou contra o sistema e, portanto, não apoiará o PT. A nossa posição agora no segundo turno é votar André Fernandes. Só que essa matéria não fala só do Capitão Wagner. A coisa vai ficando mais interessante. Mas ainda sobre o Capitão Wagner, ele disse que ainda nessa sexta vai se reunir com o André Fernandes para gravar vídeos para a campanha dele. Pô, bacana. Parabéns, Capitão Wagner, pela postura. PT não dá. Parabéns. O senhor está saindo grande. O ex-PM afirmou também que Fernandes se comprometeu a incorporar seu plano de governo propostas de sua campanha para temas como segurança pública e saúde mental. Eu acho que dificilmente deve ser coisa ruim. O Capitão Wagner, PM, Segurança Pública, eu acho que não tem nada a ver com o dinheiro dos manos. A declaração de apoio ao bolsonarista frustra as expectativas de integrantes do PT, que lidava a União Brasil para endossar candidato Evandro Leitão do PT, que é apoiado por Lula. O segundo turno em Fortaleza, a quarta cidade mais populosa do Brasil e maior do Nordeste, vai ter de um lado, né, o André Pato Bolsonaro e o Lula. E aí veja o final da matéria. Olha que apoio inusitado. Aqui ainda não é o apoio inusitado. O apoio inusitado vem em breve. Na quinta-feira, o atual prefeito Sarto, que é do PDT do Ciro Gomes, anunciou que se manterá neutro na disputa no segundo turno. Não vai subir no barquinho do PT. Estou neutro. Tá, mas eu falei de um apoio improvável para André Fernandes. É o Sarto que vai apoiar ele? Calma. Aqui é a fala do Sarto, né? Uma delas tenta implantar uma soberania nociva e a outra representa muitas incertezas. Diante disso, após conversar com as diversas forças que me apoiaram, anuncio que decidimos pela neutralidade. Desse modo, as nossas lideranças poderão livremente estabelecer diálogos para a construção de caminhos e propostas para a nossa cidade. Cara, eu abri os candidatos aí, os vereadores apoiam o que eles quiserem, as lideranças estaduais aqui, municipais do PDT apoiam o que eles quiserem. E aí eu fiquei refletindo, eu falei, rapaz, uma quer uma soberania nociva, outra apresenta muitas incertezas. No meu achismo, antes de ver um vídeo que eu já vou mostrar para vocês, eu já fiquei assim, cara, eu acho que a soberania nociva tá falando do PT. Porque o PT meio que colocou uma soberania, sabe? O PT acabou com a esquerda. O PT nunca deu espaço pra ninguém. Assim, só tem espaço na esquerda pro PT. Eles querem uma hegemonia. Aí eu tô passando no Twitter. Era 3h30 da manhã pra vocês. Mas no Japão era 3h30 da tarde. Pra mim era 4h30 da tarde. 4h30? Eu tô uma hora à frente. Aí a Tsuki postou isso daqui, ó. Contra a hegemonia do PT e pela abertura em diálogo. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, que é do PDT, e vereadores pedetistas declaram apoio a André Fernandes. Você fala, não é possível? É possível. Mas não é possível. Recebeu apoio. O menino é brabo. Primeiro, é importante dizer que nenhum dos candidatos que disputam o segundo turno em Fortaleza representam a integralidade do projeto do PDT para a cidade.
Mas, obviamente, nós optamos nesse momento pelo candidato André Fernandes, que está aberto ao diálogo para construir essa cidade que nós sonhamos e planejamos. Portanto, a maior parte da bancada decidiu prestar apoio ao André Fernandes contra uma hegemonia do PT, para que a gente possa seguir nessa cidade e poder influenciar as políticas públicas para Fortaleza, que vem colocando Fortaleza como a cidade mais importante do Nordeste. Vocês já pensaram nisso, gente? Vocês já pensaram que se o André Fernandes, se Deus botar a mão em Fortaleza, Deus botar a mão, André tiver sabedoria, for eleito, ele pode ser um prefeito que pode se inspirar inclusive com Bolsonaro. Vamos pegar um exemplo? Quem que tá no segundo turno na cidade de Santos? Candidata do PL, Rosana Vale. Sabe qual era o partido da Rosana Vale? O PSB. Ela tava no PSB, o partido da Tabata. O partido do Alckmin. Sabe quando foi o estalo que deu nela? Foi quando uma vez ela falou que foi atrás de Bolsonaro. Esse é o relato dela. Ela deu esse relato no Pânico. Ela falou assim, cara, eu tava com uma pendência, tinha uma coisa que eu queria fazer, um projeto. Procurei Bolsonaro, o deputado, sei lá se ele ia me atender, né? Não tinha nem esperança. Ele não só me atendeu, como ele resolveu. E em nenhum momento ele perguntou de que partido eu era. Naquele momento, sabe, a imagem que eu tinha, cara, eu falei, meu Deus, eu tinha uma percepção totalmente errada de quem era Bolsonaro, e ela mudou, virou uma apoiadora, migrou para o PL, tá disputando agora Santos, grande cidade litoral paulista, e pode levar. E se André Fernandes conseguir começar a fazer isso? Começando lá de cima, de Fortaleza e descendo? A reconquista do Nordeste, a libertação do povo nordestino das garras do PT. Dá um exemplo aqui, tá entrando numa certa polêmica. O PDT é um partido que ele em seus quadros, você vai encontrar alguns nomes que que diferem um pouco do petismo. Vou dar um exemplo para vocês. Agora quem tá disputando um cargo de vereador é em São Paulo, pelo PDT, e uma galera pegou no pé dele, porque ele gravou o vídeo com o Boulos, né? O PDT tava apoiando o Boulos. É o comandante Farinazzo. Farinazzo é um cara que a parte da direita conhece. Tem muita gente que fala com ele, muito tirando onda com ele, bota apelidos pejorativos, porque o Farinazzo, ele tem um posicionamento que, na questão da... Como posso falar? A visão geopolítica dele, a forma como o Farinazzo enxerga o conflito na Ucrânia, como ele enxerga a Rússia, como ele enxerga a própria China, muita gente discorda dele. Só que o Farinazzo, quando você compara ele, mesmo estando no PDT, com o Guilherme Boulos, cara, você vê que eles não são a mesma coisa. Você vê que se um dia, vamos supor, vamos botar Congresso Federal. O Farinazzo nunca disputou um cargo de deputado federal, eu nunca vi ele com interesse disso. Ele sempre teve uma questão mais local, acho que ele disputou deputado estadual, nunca tentou nada federal. Mas vamos botar assim no cenário. Vamos botar pessoas aleatórias. A gente mostrou, por exemplo, ontem o vídeo do Aldo Rebelo, lá no Brasil Paralelo. Eu acho que se um dia, vamos supor, até agora, vamos supor que atualmente quem estivesse eleito pelo PDT lá no Congresso Nacional fosse o Farinazzo e o Aldo Rebelo. Eu tenho certeza que eles apoiariam, por exemplo, o projeto de lei do Felipe Barros, da soberania nacional. Por mais que em algumas questões geopolíticas, questões ideológicas, eles não pensem como a gente na direita, na hora de discutir algumas discussões, essa galera poderia votar. Eu duvido que André Fernandes vai virar à esquerda. Eu duvido que André Fernandes vai virar à esquerda. Mas eu acho que algumas medidas que a direita tomou a nível de executivo, no próprio governo Bolsonaro, medidas de, cara, aumentar a eficiência do Estado, sabe? Realmente combater a criminalidade, medidas em prol da saúde da população, medidas... Cara, então assim, eu acho que o André, assim como o Bolsonaro, se trabalhando direito, ele consegue apoio de alguns setores que estão aí, alguns partidos. Essa esquerda raivosa, odienta, na maior parte do tempo está no PT e no PSOL. No PT e no PSOL. Até a turma do PSP da Tabata é uma esquerda complicada. Essa esquerda bem globalistinha, que gosta de um banqueiro. Mas não é essa raiva, esse ódio que o PT e o PSOL têm.
Assim, eu espero que o André Fernandes, ele não só se eleja, como ele consiga fazer esse trabalho. Como ele consegue fazer esse trabalho. Eu tento olhar hoje, assim, algumas coisas, sabe? Tento assim, cara, é tanta tristeza que tem no Brasil. É o primeiro tema que a gente tava comentando no meu judiciário, falando, cara, eu vou assim, tentar relevar alguns assuntos. A minha régua hoje, pra eu sentar e conversar com alguém, é uma só. Eu só tenho uma régua. Você defende perseguição, sim ou não? Se você defende perseguição, eu não quero ser seu amigo. Se você acha que perseguição é errado, eu sento pra conversar com você. Por isso que eu sentaria pra conversar. Por exemplo, com o próprio Aldo Rebelo, que já escreveu textos criticando o que está sendo feito contra as pessoas do 8 de janeiro. Mas eu não sento para conversar com o Sérgio Moro. Eu não sento para conversar com o Deltan Dallagnol. São inquisidores. Patrocinaram perseguição que a gente vive. Assim também como para mim não tem condição de conversar com o MBL. Mas eu converso com o Farinazo. Já fui lá até ele, já me chamou no programa dele. Me tratou super bem. Vai lá, vai os canais que já me chamaram mais à esquerda, vê se em algum momento eu dei um pé para fora da direita. Aqui, cara, tenho minha convicção, tenho os meus valores. Agora eu vou conversar com você. E quando eu vou em determinados locais, eu tento colocar pontos que eu sei que não vai ter tanta... Não vai ter um movimento tão refratário. Então, vou lá falar de... Pô, vamos falar aqui de Agenda Verde. Vamos falar do que está acontecendo na Amazônia. Vamos falar de SG. Vamos falar de próprio mercado financeiro. Vamos falar aqui de alguns assuntos que eu sei que vocês vão acabar concordando. Quebrar resistências. O bolsonarismo é bacana, bicho. Vocês que têm uma visão errada dele. Eu tento deixar essa impressão. Eu falo, cara, o bolsonarismo é bacana. O bolsonarismo é de pessoas bem legais. As tias do Zap são legais. Os tios do Saco são legais. É porque vocês não querem parar pra ouvir o que eles têm a falar. Vocês acham que é tudo bando de maluco? Não é. A tia é meio doida da cabeça, mas elas são gente boa. A gente comentou ontem, por exemplo, o Requião tá cogitando apoiar a Cristina Grêmio. Bugando a cabeça. E ele tá lá, tá ontem no Twitter, né? Virado no girar com os petistas. Primeiro ele postou ali embaixo, ó. Parte do reino neutro dos protistas, né, os petistas, esconde a cabeça no buraco, enquanto o rato inicia a privatização da Celepar, já similar à privatização da Copel, pedágio, Sanipar, venda picada do Porto de Paranaguá, gado medíocre se refestela em ricas boquinhas e cala a boca, conquistaram 3 prefeituras das 399 do Paraná. Oportunistas medíocres. Nossa, mas eu bato palma pra um comentário desse contra o PT. Estou sendo duramente criticado pelo reino neutro dos protistas, os petistas. Os verdadeiros refletem, uma vez que tem neurônios. O Requião eu já acho bem mais complicado. Bem mais complicado. Porque o Requião realmente tem o DNA petista, né? Era do PT a vida toda. Mas, gente, o PT já não tem mais a força que tinha antigamente. Essa nova cara do PT, os acordos que o Lula precisou fazer para ser eleito, acabaram por gerar uma cisão que nunca mais vai voltar atrás. Olha pra isso daqui. Esse rapaz ali se chama Felipe Tami. É o rapaz que colocou esse print. É uma mensagem que ele recebeu. O Felipe Tami, ele se classifica como uma pessoa de esquerda. Ele é apoiador do Ciro Gomes. E olha o que ele recebeu de um apoiador do Lula. Olha o tipo de mensagem de amor que eu recebo quase todo dia no direct dos apoiadores do Lula. Você não passa... Aí chama daquele animal que gosta de comer bananas. Desgraçado, né? Aí fala da cor de pele dele, não entendi porquê. Safado. É racismo do bem. Você tem que calar sua boca. O Lula é um grande presidente. Ó, seu animal come bananas. Você acha que o Bolsonaro gosta de pessoas que têm a pele escura como a sua? Se enxerga, filho. Isso é um ex-escravo, aliás, tem que voltar pro tronco. Porque o Felipe também discorda do Lula. Assim como o Requião. Ódio, rapaz, você vai encontrar isso no PT. Esse ódio aí é coisa de petista e pessoalista. Aí depois não sabe, né? Por que tá com esses problemas. Olha a cara. Olha a cara do Paulo Pimenta. Pra mim diz muito, né? Olha a cara do Otávio Guedes. O cara não sabe o que fazer. Na esquerda foi se diluindo em termos de conjunto de valores que possa produzir essa capacidade de inspiração de ser visto pela juventude, principalmente com uma proposta de que futuro nós queremos. Não tem nada para oferecer. Qual é o futuro? Você vai chegar para um jovem de 18 anos, quer entrar no mercado de trabalho, quer ganhar dinheiro, quer comprar um carro, você vai falar, irmão,
A gente vai combater o fascismo. Pô, não quero, velho. Eu quero curtir a vida. Não, a gente vai combater o fascismo. Pô, mas eu quero uma casa. Esquece casa, rapaz. Vamos combater o... É só isso que o PT tem pra falar. Combater o golpismo, defender a democracia. Quem que tá interessado nisso, gente? Ninguém liga. Já deu. Já deu. Já deu. Assim, ninguém aguenta mais essa história. Mas eles vão... Agora, depois do segundo turno, estão falando que vão requentar, né? Vai ter os inquéritos aí, dia 8 Bolsonaro. Mas ninguém aguenta mais. Amanhã vai ao ar entrevista... Entrevista não é uma entrevista. Em alguns pontos eu fiz algumas perguntas para Eduardo, o Trielli também, o Arthur também, mas não foi isso daí. Foi mais assim uma espécie de análise, onde a gente estava cada um dando suas ponderações sobre determinados temas, e aí dentro dessas análises, um faz uma ponderação na fala do outro, um ponto outro, então não é entrevista, tá bem mais dinâmico. E teve uma coisa interessante, que eu não tinha ouvido da boca de nenhum deputado da direita, que Eduardo Bolsonaro falou, e é sobre isso daqui. Com a esquerda, normalmente o que a gente faz? Combate ideológico, para mostrar como a direita é superior à esquerda. Em valores, em propostas. E isso vai pegar o cara mais identificado com um lado e com o outro. E quando o eleitor, gente, não tem lado? E quando o eleitor não liga? Ele acha, tanto faz ser de esquerda e de direita, tanto faz. E aí? E que adianta você provar que a direita é melhor se ele não liga para a esquerda? Ele não tem lado. E aí Eduardo, ele tava comentando sobre isso. Ele falou, bicho, existe uma política, que é essa ideológica que a gente já faz, e assim, o tempo foi passando, e comecei a entender também que existe o que ele chamou de política da máquina. Eu comecei a fazer a política da máquina, e ele explicando porque todo deputado tem as suas emendas impositivas. E ele começou a falar, cara, vou começar a usar essas emendas. E, gente, a emenda é o seguinte, o deputado tem esse dinheiro. Ele tem esse dinheiro. E é para quê? É para obra para a população. Basicamente isso. Obra, projetos para atender o povo. Então é começar a fazer isso não só visando trazer melhoria de vida para a população, mas também pensando de maneira estratégica e de maneira eleitoral. Para a gente conquistar mais espaços e ter ainda mais verba para direcionar para fazer ainda, sabe, mais coisas para o povo. Porque a esquerda, às vezes, usa de uma forma meio estranha, né, as emendas. Os projetos aí que eu acho que a direita não concordaria. Mas, enfim, sobre isso, Eduardo vai comentar. Vai ser amanhã de noite. Os meninos já falando, se tudo der certo, sai amanhã de noite. 98 dos prefeitos mais turbinados com emendas se reelegem. O povo quer obra. A população quer obra. Uma cidade que melhora. Lá em Feira de Santana, Zé Ronaldo foi eleito pela quinta vez. Quinta vez. Você acha que esse cara foi eleito pela quinta vez em Feira de Santana, interior da Bahia, pelo quê? Deve ser porque ele fez alguma coisa enquanto estava à frente da prefeitura. Gente, Feira de Santana mudou. Foi obra. A vida ficou mais fácil, as pessoas lembravam. Pensa o seguinte, pensa na avenida principal de tua cidade. A principal não tinha asfalto. Cara, pode parecer besteira, não é. Na hora que tu entra no carro sem asfalto, no calçamento, no pedaço de buraco, tu fica saculejando. No dia que coloca asfalto, tu nunca mais esquece. Aí depois tinha engarrafamento. O bicho fez uns viadutos na cidade pra não ter mais sinaleira. As avenidas se cortando. E Feira não é uma cidade tão pequena. Feira tem mais de 600 mil habitantes. Pô, não é uma cidade pequena. As avenidas se cortando, cara. Botou túnel, botou um monte de coisa. Sabe? Você vê o comércio de Feira crescendo, você vê que muita coisa aconteceu. Como é que o cara desse não se reelege? É a mesma coisa. Sabe? São várias componentes. É isso, é o trabalho de base, é ter mapa de voto, é fazer esse trabalho. O deputado tá lá de Brasília de terça a quinta, irmão, tu tem 7 dias na semana. Tira um dia só de folga, que já é muito. Trabalha os outros 3. Roda o estado. Cada dia uma cidade. E não vai ser suficiente pra tu rodar o estado inteiro. Porque o cara se elege 2 anos depois. 2 anos depois tem a eleição da... Vamos botar que o cara tá no mandato, tem 4 anos. O cara vai ter 3 dias, são 52 semanas no ano. Você vai ter 156 dias por ano. Se você realmente viajar os 156 dias por ano em 2 anos, são 312 cidades. Em 4 anos dá pra fazer 600, mas um dia, assim, você não pode parar um único dia. Aí você conseguiria rodar o estado todo se tiver até 600 cidades.
Mas é um caminho, bora fazer, bora rodar. É fazer isso, é a questão da máquina, é a questão das emendas, é o embate ideológico. A vida não é fácil, fora as confusões que ainda tem em Brasília. Mas tá aí em números, em números. Essa parada de emenda realmente faz diferença. Por isso vocês estão vendo também essa batalha aí do Lira. Todo mundo lá brigando por conta lá do orçamento secreto, de aumentar o dinheiro que ele tem, etc, tudo mais. Uma atualização daquela questão sobre Eduardo Bolsonaro ser presidente do PL. O Valdemar, na entrevista. Na entrevista não. Ele conversou com a Globo ao longo dessa matéria. E aí a matéria fala, uma parte fala do Valdemar, traz algumas autorizações, dizendo que Bolsonaro, pai, teria acatado a sugestão de Valdemar e admitiria Rogério Marinho como presidente do PL. Ele acredita que Marinho, preferido de Valdemar, é atualmente um nome mais adequado. O parlamentar, segundo o ex-presidente, estaria mais disponível para exercer a função do que seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. E eu não acho que está tudo errado. Eduardo, inclusive, fala sobre isso. E tem algumas coisas que o Eduardo disse que a Globo não sabe, mas está lá na entrevista. Ele fala sobre a fundação do PL. Atualmente, Rogério Marinho conduz os diálogos de apoio das bancadas do PL com candidatos às sucessões da Câmara e do Senado. Eduardo, por sua vez, realiza viagens pelo Brasil e para o exterior representando o PL. Eduardo já confirmou, por exemplo, a presença nos Estados Unidos no próximo dia 5, data que será realizada a eleição americana, a convite da comitiva do Trump. Ele também manteve o contato com o presidente argentino Milei, o Netanyahu. Eduardo tem se colocado como interlocutor de lideranças estrangeiras, enquanto Bolsonaro está proibido de deixar o país e com o passaporte apreendido por decisão do ministro. Por causa dessas restrições, Bolsonaro e Valdemar pensam em Eduardo ocupando um cargo de representação da direita, no Brasil e no exterior. Enquanto viaja para outros países, o parlamentar poderia liderar eventos locais que reunissem lideranças conservadoras. A ideia no PL é que todos os estados tenham eventos periódicos com políticos locais, o que manteria a militância conservadora mobilizada. Valdemar, ainda que deixasse a presidência, seguiria um cargo executivo, contando recursos, responsável por articulações políticas. Líder da oposição no Congresso e ex-ministro de Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro, Rogério Marinho é visto como um nome de boa capacidade de articulação. Quero um cargo para Eduardo, que o faça a defesa do partido e atue fora do Brasil, fazendo a liderança no exterior que ele sempre fez. Ele é muito ocupado e eu vou continuar no cargo. Se fosse para trocar a presidência do PL, eu ia querer que o cargo ficasse com o Rogério Marinho. Ele é atuante no partido, tem mais tempo. Eduardo visita 2 ou 3 estados por mês. É uma loucura. E se a gente para realmente para analisar, gente, a presidência do partido é um cargo burocrático. Ficaria muito difícil que Eduardo conseguisse ser um burocrata que está ali na mesa, lidando com tudo do dia a dia do partido e tenha tempo para vai ali, vai acolá, roda o Brasil, roda o exterior. Tanto que o próprio Eduardo fala isso. E você vê que mesmo quando saiu a nota no início, ela falou, pô, fico feliz com o reconhecimento, estamos aqui, estamos sabendo disso daí, essa conversa não começou agora, mas eu ainda vou conversar com meu pai e vou voltar a conversar com o Valdemar para realmente tomar uma decisão. Ponderar, ver se é isso mesmo. Maturidade, né? Ver o que, cara, o que é melhor. Cada pessoa tem uma habilidade. Cada pessoa tem. O Rogério Marinho não, jamais conseguiria fazer o que o Eduardo faz. Se conseguisse, ele já tinha feito. Se conseguir, já tinha sido feito. A gente também tem que, assim, você pode criticar mil coisas, mas o mundo real é o mundo real. E no mundo real, quem é o deputado que tem contato lá fora? Você pode até falar, pô, às vezes não sai do papel algumas coisas que são importantes. Tá, mas quem que tem o contato? O cara fez o contato. É o mundo real. É o mundo real, irmão. Não pode fazer nada. Quem fez contato, quem fez a ponte foi ele. Quem fez o contato, quem fez ponte foi ele. É só isso que posso falar. Mas sim, choro é livre, né? Como o pessoal diz. Então, Eduardo Bolsonaro ele tem essa habilidade, tem essa expertise. Devagarinho, estamos vendo o partido crescer, vereadores de direita ganhando espaço, pessoas que vocês já conheciam ao redor do Brasil. Possivelmente essas pessoas virão como deputados estaduais, ou, quem sabe, federais, ou continuarão como vereadores. Os votos que eles fizeram, eles vão continuar fazendo um trabalho, eles não vão parar. As suas redes sociais vão crescer, eles vão eleger mais pessoas, e a tendência é que a direita consiga, e continue crescendo. A própria esquerda estava comentando o número 247, né, bicho? O que é que toda essa questão do Supremo no final do dia não tá resolvendo nada.
PL com mais de 90. Mais de 90 eleitos. Mais de... A gente tá com 14 senadores. Eu acho. Posso estar errado. Mas algo em torno disso. Governadores mais à direita foram eleitos. Agora, uma enxurrada de vereadores, enxurrada de prefeituras. E prefeituras de cidades importantes. Coisa tá mudando, gente. Na velocidade que a gente quer, não. Mas tá mudando. A gente tem que olhar, às vezes, um pouco de forma um pouco mais ampla. Às vezes fica aquele foco gigantesco na questão do judiciário. E às vezes a gente perde a esperança no Brasil, mas o Brasil tem jeito. Por mais duro que possa ser, por mais desanimador e desesperançoso às vezes, mas o Brasil tem jeito. Tinha umas coisas que eu fiquei na dúvida se dá pra comentar. Então, a gente comenta amanhã. Eu quero ter tempo pra comentar todas de uma vez só. Mas veja, olha que coisa, né? André Fernandes conseguiu o apoio de vereadores importantes. O próprio presidente da Câmara Municipal do PT tá apoiando ele. Quem diria que isso ia acontecer em 2024? Quem diria que isso ia acontecer? Quem diria que isso ia acontecer, gente? O Brasil está mudando. De pouquinho em pouquinho, mas está mudando. Eu tô a torcida, óbvio, né? Tô feliz. Os últimos dias foram bacanas, né? Não mudou muita coisa, mas tô mais felizinho. Enfim, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar meu membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição. Hoje é dia 12, dia das crianças, dia Nossa Senhora. E dia 15, né? Domingo, terça-feira, temos o Atlas de agosto. Lá no site, dia 15. Fico por aqui. Vou mandar o vídeo que eu dei pra ela no Telegram. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!